Um ser alienado nem sabe que é alienado, mas é alienado e mesmo assim continua sendo alienado e preso a tudo aquilo que atrapalha a vida dele. Eu me chamo Alan Bonfim e nesse vídeo nós vamos falar sobre as 4 camadas da alienação. Fica nele e você vai entender que o quarto é pesado. Nós vamos chegar lá. Mas vamos para a primeira camada da alienação. A primeira camada da alienação se chama inconsciente. Alan, o que é uma camada da alienação inconsciente? É um bloqueio emocional que você tem e você nem sabe que tem. Você vive no ritmo hipnótico travado devido a essa camada da alienação. Você precisa entender que as 3 camadas da alienação, as 3 primeiras, elas estão linkadas à sua alma. Tem camadas que estão no espírito, mas nós vamos falar de 3 camadas que estão na alma. E essa primeira, que é inconsciente, foi uma situação que você sofreu na sua vida em algum momento, que você tem uma repetição de comportamento que você nem sabe que tem, que está linkado a esse trauma, a essa experiência negativa que você teve no seu inconsciente, no seu córtex visual. Essa história continua lá e você não sai dela. Isso é a primeira. Você vai entender como perfurar as 3, tá? Para acessar a quarta. Que é a quarta que é importante. A segunda camada da alienação se chama consciente. Não sei se você sabe, mas muitas pessoas conscientemente são alienadas e gostam de ser alienadas mesmo sabendo que são. Talvez é o seu caso. Quando acontece isso? Isso acontece, talvez isso acontece pela gratidão que você tem por alguém, por uma experiência muito boa que essa pessoa pôde oferecer na sua vida. Por exemplo, às vezes sua vida estava travada, destruída, e alguém te ajudou a sair daquela situação. E te ajudou de uma maneira que a sua história mudou completamente. E você começou a viver algo que você nunca viveu antes. Essa pessoa fez algo poderoso para você. Mas no processo, você caminhando com essa pessoa, por ser grato a ela, honrando a vida dela, você decidiu continuar andando com ela. Porque você se sente em débito. E por se sentir em débito com essa pessoa, você caminha com ela. Mesmo que essa pessoa, daqui a alguns meses, alguns anos, ela possa estar te prejudicando. A gratidão é tão grande que você tem pela vida dela, que mesmo ela te atrapalhando, você continua andando com ela. Isso é ser alienado consciente. Hoje você é prejudicado, mas você está em débito por algo que ela fez no passado. E você não consegue ter uma posição para sair dessa segunda camada da alienação. Você já conhece, você tem consciência, só que você não tem coragem, porque você acha que você está em débito. A terceira camada da alienação é muito importante também. Para mim é uma das mais pesadas que tem na alma. Ela se chama entendimento próprio. Não sei se você conhece um pouco da Bíblia, mas em Filipenses 4, do versículo 7 em diante, Paulo fala sobre isso. Que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas que antes as nossas preocupações sejam conhecidas perante Deus, através das nossas orações, através das nossas súplicas. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, não é só uma parte, é todo entendimento, vai guardar a nossa mente e o nosso coração. E Paulo finaliza falando, aquilo que é puro, que é agradável, se existe alguma virtude, seja isso que ocupe a vossa mente. Paulo está falando que existe um entendimento que é uma prisão. E para que esse entendimento, essa camada do entendimento próprio, seja eliminada da minha vida, eu preciso ter uma experiência com a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, para que a minha mente e o meu coração seja guardado e eu não seja escravizado por essa camada que é o entendimento próprio. Antes de falar da quarta camada, todo esse conteúdo não é nem a sombra daquilo que nós entregamos dentro do Jornada Interna. E quase 100% de todos os alunos são presos nessa terceira camada. Porque todos chegam aqui com entendimento próprio no nível mais profundo, sendo escravo mais do que tudo e não conseguem enxergar. Mas quando cai no Jornada Interna, identifica a tamanha prisão que é o entendimento próprio. Nós vamos agora falar da quarta camada da alienação. Lembre-se que as 3 primeiras camadas da alienação, elas estão na alma. E para que você acesse a quarta, você precisa perfurar essas 3. E a quarta camada se chama propósito. E não existe propósito em outro lugar a não ser o seu espírito. Talvez você não tenha uma profundidade espiritual, mas você precisa entender isso. A vida espiritual ativada não tem nada a ver com nenhuma religião que existe na face da Terra. A vida espiritual ativada ela só acontece a partir do momento que você nascer de novo no seu espírito. E o que é nascer de novo no espírito? É ter uma experiência com o Espírito de Deus. Se isso nunca aconteceu na sua vida, é necessário que aconteça, para que o propósito de Deus ele possa ser existente na sua vida. E assim você poder viver aquilo que Deus tem para você. Alan, como que eu faço isso? Eu quero te falar algo. Só existe um propósito e o propósito ele é único. Todos nós fomos criados para conhecer a Deus
e que Deus viesse ser conhecido através de nós. Se você está buscando outros propósitos que não tem nada a ver com esse, eu te falo, você está perdido, porque você não consegue enxergar quem você é no seu espírito. Para acessar quem você é no seu espírito, você precisa passar por essas 3 camadas da alma. Assim, você vive o propósito existencial que Deus tem para você. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, compartilha com os amigos, assim como a sua vida foi edificada. Tenho certeza que outras pessoas serão edificadas. Eu me chamo Alan Bonfim e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E você vai receber mais vídeos como esse para que a sua vida seja edificada. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.